Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do nosso vídeo é ainda mais polêmico do que mamilos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a idade ideal para começar o trabalho com a sapatilha de ponta. E não é com base em achismo ou na minha opinião, mas sim com coisas que eu pesquisei, inclusive em artigos médicos que eu encontrei e professores conceituados, o que eles dizem sobre a idade certa para começar. E se você é bailarino adulto, eu também vou falar disso nesse vídeo, então me acompanha. Hoje eu tô aqui nesse cenário não tão interessante, que é só a janela, porque eu queria ficar perto do computador, são muitas informações, então eu anotei tudo e não queria deixar de falar nada para vocês. Existe um certo consenso sobre a idade para começar a sapatilha de ponta, uma opinião meio geral de todo mundo que aponta a idade mágica de 12 anos. E por que isso? Porque a gente, durante o desenvolvimento do nosso corpo, de criança até adulto, os nossos ossos ainda estão se formando. E os ossos dos pés, eles não ficam totalmente prontos até mais para o final da adolescência. Então, assim, os ossos dos pés começam a se solidificar, se fortalecer entre os 8 e os 14 anos de idade. Mas é claro que isso varia muito de uma pessoa para outra. A gente sabe que cada indivíduo, cada ser humano, cada corpo é único, então isso é uma média, mas não é certeza. Então, se esses ossos só ficam prontos de verdade no final da adolescência, por que se fala tanto dos 12 anos? É que com 12 anos, os ossos da aluna não estão totalmente formados, mas eles já estão mais perto de ficarem formados. E a partir dos 12 anos não existe registro de alguém que tenha se machucado, apesar de ainda não estar com os ossos 100% formados. Então é por isso que 12 anos é meio que uma idade mágica. Mas, como eu disse para vocês, cada corpo se desenvolve no seu próprio ritmo. Então, existem meninas com 11, às vezes com 10 anos, que vão conseguir usar a sapatilha de ponta. E a partir daí, vem muito da capacidade do professor de conseguir perceber se aquela pessoa está pronta ou não para começar esse tipo de trabalho. De qualquer forma, por conta dessa estrutura dos pés, é muito incomum que uma menina com menos de 10 anos, uma menina de 9, 8 anos, já possa fazer trabalho de pontas com segurança. Eu sei que a gente vê muito na internet, principalmente aquelas menininhas russas com 7 anos dançando variação na ponta. Gente, isso é super prejudicial, isso não deve ser incentivado. Se você é professor, não procure colocar os seus alunos na ponta tão cedo, porque a chance de dar alguma coisa errada é muito maior e não é porque vai começar a ponta um pouco mais tarde, que na verdade é a idade que a maioria das pessoas começa, não é por isso que a pessoa não vai se desenvolver ou poder seguir uma carreira. Para quem é adulto iniciante, não tem essa questão da formação dos ossos, porque o corpo já está todo pronto. Então é importante prestar atenção em outras coisas que são as que eu vou falar agora. Tanto para crianças, pré-adolescentes, quanto para alunos adultos, o professor precisa reparar em algumas coisas antes de poder passar aquela pessoa para o trabalho de pontas. Em primeiro lugar, a gente tem a questão do compromisso. O que significa? Significa a pessoa que faz uma boa quantidade de aulas, que não falta, que se esforça quando está na sala, que procura melhorar. Então é importante você ter alguém com um progresso consistente no balé, para poder passar para a sapatilha de ponta, que é um trabalho ainda mais difícil. Se balé é difícil, com a sapatilha, então, fica muito mais. Então, se você tem uma pessoa que não está comprometida, que não está entregue àquilo, que não tem constância nas aulas, você não vai conseguir trabalhar a sapatilha de ponta com ela. Depois a gente tem a questão da maturidade. Maturidade a gente sabe que é uma coisa que vem para cada pessoa num momento. Tem gente mais nova que é muito mais madura do que pessoas mais velhas. Mas o que seria essa maturidade? É toda a postura da pessoa. Quando começar o trabalho de pontas, as aulas vão ser mais difíceis, o pé vai doer mais, tudo vai ficar ampliado. Essa pessoa ela tem maturidade para aguentar, para seguir em frente, para não reclamar, ela tem uma boa postura em sala de aula. Muito importante o professor prestar atenção nisso, principalmente quanto mais nova é a aluna, porque a maturidade é uma coisa que leva tempo para aparecer e você precisa, além da pessoa comprometida, da pessoa capaz de aguentar o tranco que vai vir com as sapatilhas de ponta. É muito gostoso, é muito bonito, mas é muito difícil. Então precisa ser alguém que vai estar pronto para encarar.
Outra questão é saúde. Não pode ser uma pessoa que acabou de voltar de um machucado, não pode ser uma pessoa que tem alguma condição de saúde que evite e não pode ser uma pessoa com muito sobrepeso. A gente não está dizendo uma pessoa gordinha, uma coisa assim, mas existe um nível de sobrepeso que vai prejudicar demais porque o pé vai ter que aguentar um peso muito maior do que já deveria. Então todas essas coisas também têm que fazer parte da avaliação do professor na hora de escolher quem vai passar para o trabalho de pontas. E a última questão é a que eu considero ainda mais importante, que é a técnica. Existem estudos que mostram que mais do que o pé ainda não formado totalmente, o que mais prejudica o trabalho de pontas é quando ele é iniciado sem a técnica certa. Por quê? Se a pessoa não tem a capacidade de alinhar o corpo, de se colocar do jeito certo, com as forças certas, ela coloca muito mais estresse nos pés, nas pernas, no quadril, do que uma pessoa que já tem a técnica do balé para dançar. Ou seja, se você pegar um pré-adolescente que ainda não está com os ossos todos formados e ainda colocá-lo na sapatilha de ponta sem ter o trabalho certo, você vai estar criando um risco muito grande, inclusive de má formação. E mesmo para alguém que é adulto, se você coloca nas pontas sem a pessoa ter a técnica, você pode sobrecarregar o corpo dela, de repente causar um machucado que depois vai impedir que ela continue com as aulas. Algo que ajuda muito a determinar isso é, essa aluna já consegue fazer as coisas na meia ponta? Ela já tem um bom passeio, uma boa pirueta, ela já tem boa sustentação na meia ponta? Porque se não tiver na meia ponta, na ponta é que não vai conseguir mesmo. Existem alguns médicos e professores que dizem que eles têm alguns parâmetros. Então, por exemplo, a pessoa tem que conseguir se sustentar no passé relevé por pelo menos 5 segundos. Ou ela tem que conseguir fazer relevé em uma perna só, pelo menos 8 vezes seguidas, sem perder o equilíbrio. Porque eles estão vendo o que nisso? Eles estão vendo a força do tornozelo, a força de manter o andeor e a capacidade, a força do corpo, do centro do corpo, de te manter alinhado, te manter no centro de equilíbrio correto. Naquele site que eu comentei com vocês que eu estou fazendo balé em português, em que eu traduzo vídeos e outros materiais sobre balé, eu vou deixar um estudo super bacana sobre sapatilhas de ponta que eu traduzi, que mostra 3 exercícios que são bacanas de fazer para avaliar se você está pronto para o trabalho de pontas. Junto com a técnica vem outra questão. A bailarina tem que ser capaz de se manter alinhada, formando uma linha reta da ponta do pé até o quadril quando ela está na sapatilha de ponta. O que significa isso? Significa que você consegue esticar o seu pé ao ponto de fazer uma linha reta com a sua perna. E aí a gente vai ter algumas variações. A gente vai ter as pessoas que conseguem fazer exatamente isso, que é o meu caso. A gente vai ter as pessoas que não conseguem, não têm a flexibilidade suficiente para criar essa linha reta, e a gente vai ter aquelas pessoas que têm tanto colo de pé que elas ultrapassam essa linha reta. E esses 2 últimos casos requerem mais atenção do professor. Por quê? Quem não tem a flexibilidade para fazer a ponta completamente vai colocar o peso do corpo no lugar errado quando subir na sapatilha. Então o professor antes tem que trabalhar mais com esse aluno, fazer os exercícios que aumentem até o máximo possível o colo de pé, para que esse trabalho seja mais certo, para que ele seja feito do jeito certo. Do outro lado, aquele colo de pé lindo que a gente aprendeu a achar que é o mais bonito, na verdade geralmente vem em pessoas que não têm muita força. E na hora que elas sobem na sapatilha, elas têm tendência a ir além da conta. Então isso também não é bom, isso também é muito perigoso, e antes de elas passarem para a ponta, o professor tem que se focar muito em fortalecer os músculos dela para que quando ela subir, ela não corra nenhum risco. Principalmente para quem tem perna em X, porque quando a pessoa que tem perna em X sobe na sapatilha, ela não tem uma linha reta, então o centro de equilíbrio dela muda e ela demora um tempo para descobrir como achar esse equilíbrio de novo. E é por isso que eu digo para vocês que o mais importante de tudo é encontrar uma escola com professores que você confia, porque esses professores vão saber avaliar se você já está pronta para fazer o trabalho de pontas, sendo criança, adolescente, adulto, todo mundo exige uma observação para poder começar. E se você é professor, é importante estudar esses pontos para nunca colocar na ponta alguém que ainda não esteja preparado. As consequências podem ser bem ruins e a gente não quer que ninguém se machuque, né?
E como disse o Balanchine, de que adianta colocar uma bailarina na ponta se ela não vai conseguir fazer nada quando ela estiver lá em cima? Bom, pessoal, espero que essa explicação tenha ajudado vocês. Lembrem de ir lá ver o artigo que eu comentei que eu deixei no Balé em Português, porque tem mais informações bem interessantes. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar esse vídeo e a gente se vê na próxima.